Sobre a questão do Fundo de Participação dos Municípios, o relator, deputado Danilo Forte, PMDB do Ceará. Capaz de dar a esses municípios a capacidade mínima para poder, inclusive, não só cumprir com as suas tarefas elementares do exercício da cidadania, já que no Brasil inteiro hoje há um grande pedido, uma grande reivindicação da sociedade brasileira no que diz respeito à melhoria do atendimento à saúde pública do país, como também a questão da urbanização, da pavimentação, do saneamento básico, que está muito esquecido nesse passado recente na execução das obras públicas do nosso país, e também o clamor pela segurança, já que hoje, em muitas cidades do interior brasileiro, nós somos prisioneiros de nós mesmos. Em quantas cidades nós que andamos agora na campanha eleitoral, não percebemos a dificuldade que até um comerciante tem de colocar sobre a porta do seu comércio grades para se proteger, para vender uma mercadoria por um buraco na grade, exatamente pela insegurança, pela violência e pelo excesso da criminalidade no nosso país. Diante de tantos afazeres, diante das dificuldades oriundas da impossibilidade de uma arrecadação própria, nós que somos do Nordeste, eu que sou do Ceará, compreendo muito bem, muitas vezes, as dificuldades que prefeitos têm de cobrar tributos dos seus municípios. E depois da desoneração fiscal, que foi feita com recursos desses municípios, com recursos do imposto de renda e do imposto sobre o produto industrializado, o IPI, para subsidiar, principalmente a indústria automobilística no centro-sul do país, esses municípios passaram a incorrer exatamente num grau de dificuldade financeira ainda muito maior. Presidido pelo deputado João Maia, do Rio Grande do Norte, nós, na comissão especial, fizemos um debate muito profundo, exatamente no sentido de buscarmos uma melhoria que fosse significativa, já que a PEC original estimava que esse aumento fosse de 2% e não de apenas 1%, como foi aprovado. A nossa vontade, até o fim, foi de conduzir a bandeira dos 2%, que recompunha a valor de hoje algo em torno de 7,6 bilhões de reais para os municípios brasileiros. Mas diante da dificuldade que foi criada, da falta de consenso que não foi construída por todos os partidos representados naquela comissão, e diante da pressão, da angústia dos prefeitos, através da Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, e também da Frente dos Prefeitos Municipais, da FPM, nós nos sensibilizamos no sentido de que era necessário e urgente concluirmos ao longo desse ano legislativo essa votação, não podendo mais postergá-la para 2015, diante da necessidade que os municípios brasileiros estão passando hoje. Então, atendendo exatamente a essa reivindicação, a essa mobilização dos prefeitos, e compreendendo também que se facilitaria a construção de um consenso, de um acordo, exatamente aceitando a proposta ali apresentada, inclusive, pela representação da liderança do governo, que foi nos demonstrada pelo deputado Hugo Leal, falando pela liderança do governo, nós acordamos exatamente no sentido de que aprovaríamos consensualmente, na comissão especial, o 1% do aumento do FPM, que a valor de hoje significa algo em torno de 3,8 bilhões de reais. É muito pouco para os municípios brasileiros, todos nós sabemos. É muito pouco para dividir com mais de 5.600 municípios em todo o estado do país. Mas, ao mesmo tempo, é um refresco, é um pequeno ajuste do ponto de vista da contribuição para diminuir essa defasagem federativa que há em nosso país. É um pequeno alívio, exatamente no sentido das contas públicas. E ficou ainda a reivindicação por parte do movimento dos prefeitos para que nós, deputados, sensibilizássemos o governo federal na antecipação exatamente da liberação da primeira parcela, já que no acordo que foi feito, reza que a primeira parcela seria de 0,5% em julho de 2015 e o acréscimo de mais 0,5% em julho de 2016 e doravante essa vigência ficava com vigência plena. Para que a gente pudesse fazer, inclusive, a intermediação dessa reivindicação que há por parte do movimento dos prefeitos, era necessário que nós agilizássemos essa votação. E aqui quero aproveitar para, mais uma vez,
reconhecer o compromisso municipalista do presidente dessa casa, do nosso líder, nosso eterno líder, deputado Henrique Eduardo Alves, que, comprometido com a causa municipalista, está trazendo a esse plenário exatamente hoje a votação de um tema tão importante que diz respeito exatamente e fundamentalmente às populações dos municípios menores do Brasil. É dessa forma que a Câmara dos Deputados pode dar sua contribuição exatamente no sentido de que nós possamos dar aos municípios brasileiros uma característica mais efetiva de poder executivo. Alguns países têm na distribuição tributária a sua prioridade no município. É no município que se dá o maior e pleno exercício da cidadania. São nos municípios que as pessoas moram e têm as suas demandas mais prioritárias, exatamente ali no conforto, na qualidade de vida, diretamente ligado à municipalidade, ligado exatamente ao convívio familiar que reside nos municípios. Na Alemanha, por exemplo, 50% da carga tributária, priorizadamente, se dá em distribuição a partir das reivindicações municipais no atendimento a essas demandas. Mas é um país que tem mais de 2.000 anos de história. Nós esperamos que o Brasil também prossiga nessa caminhada da revisão do seu pacto federativo, para que a gente possa também priorizar, dentro de uma reforma tributária a ser construída no futuro, exatamente uma maior parcela de recursos para os municípios, para que assim nós possamos efetivamente, na prática, dar a esses municípios a oportunidade de dar exercício pleno de cidadania a todos os seus cidadãos e todas as suas cidadãs. Então, senhor presidente Henrique Eduardo Alves, agradeço a oportunidade e a confiança que foi me dada pelo senhor para relatar a PEC 406. Agradeço ao líder do meu partido, deputado Eduardo Cunha, que me deu essa responsabilidade, a todos os companheiros que participaram da comissão especial de análise exatamente da PEC 406, e fica agora um debate futuro, a nossa preocupação exatamente para que nós possamos avançar dentro de uma maior qualificação, do maior enquadramento, de uma maior participação dos municípios dentro da divisão tributária do nosso país. Muito obrigado, presidente Henrique Eduardo Alves.